Olá, eu sou Evelyn Gimenez Santos, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 17 de agosto de 2025, vamos ver, através do tarô, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma situação pendente que vocês vão resolver essa semana e o baralho cigano vai dar a orientação. E no final encerraremos com uma mensagem com o Ogam. Então vamos lá, começando, primeiro pelos signos. Os 12 signos da roda zodiacal, embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais. Que os anjos envolvam profundamente este tarô para trazer a mensagem para todos os signos do zodíaco para esta semana. Vamos lá vendo aqui. Então vamos abrindo agora a mandala astrológica com o tarô, vendo o que a gente tem aí para essa semana, O que os anjos falam aí para essa semana. As cartas do tarô trazendo toda uma orientação, encaminhamento e direcionamento. Começando do primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, saiu a carta do tarô da força. Aqui, arianos, a força é a força da inteligência, da estratégia, da sedução e do jogo de cintura, não é a força bruta. Então, qual é a dica? Você vê essa semana ali que a pessoa tá nervosa, a situação ali tá quente, não bata de frente, seduza, é a carta da fala mansa, da sedução. Então controla o lado animal, o lado instintivo, a vontade de brigar, de xingar, de falar um palavrão, e usa o dicionário de inha, lindinha, queridinha, florzinha, tá com vontade de mandar lá para aquele lugar, não pode. Tem que ter o jogo de cintura, porque quando sai a força, essa semana pode ter situações de tensão. Se vocês batem de frente, vocês não ganham o jogo. Então, qual é a palavra-chave da força? Controle e retenção. Então, se vocês tiverem inteligência, estratégia, o jogo de cintura, vocês conseguem controlar o controlador e usar para o que você quer. Qual a imagem clássica da força? É uma mulher que ela abre a boca de um leão. Então ela não mata o leão, ela domina o leão. Então ela é inteligente, ela é estratégica. Esse leão desenhado no tarô, ele representa nosso lado animal. Então controlar, aquela vontade de brigar e trazer esse jogo de cintura aí. Então a palavra-chave é controle e retenção para se manter as coisas em ordem, tá certo? E vamos lá para o pessoal de touro, Os taurinos. Os taurinos sai a carta número 12, que é a carta do enforcado. O enforcado, ele é o stop do baralho. Ele é o dar um tempo, é uma das cartas de isolamento do tarô. Então é uma semana dos taurinos se isolarem, fazerem uma viagem interior, vocês com vocês mesmos, para descobrir o que vocês estão fazendo aí que não está tendo retorno, Então qual é a mensagem do enforcado para os taurinos essa semana? A vida é troca. Você trabalha, você tem que receber o dinheiro. Você gosta de uma pessoa, a pessoa tem que gostar de você. O que não tem troca, vira um enforcado. Qual é a palavra-chave do enforcado?
prova, expiação, paralisação, sacrifício, estagnação. Então, sai de cena, as respostas essa semana vão estar dentro de você, é uma carta de isolamento, de viagem interior, ver as situações de uma outra forma, né? Se a situação tá ruim, né? Aquela situação ali vai mudar? Não, olha de uma outra forma para conseguir isolar, tirar os nós, a coisa que está prendendo, né? Já bateu lá 80 vezes lá na mesma porta, a porta não abriu, não é a porta que tem que entrar, não é a porta que vai abrir para entrar, não é o caminho que tem que seguir. Então a dica é olhar as coisas que estão amarradas de uma outra forma para conseguir isolar. E o Deus interior de vocês, a centelha divina de vocês vai estar falando muito alto essa semana para vocês conseguirem identificar as coisas aí que tá patinando e que não vai para frente, né? Então é uma carta que pede esse momento aí de reflexão. Uma boa semana para fazer yoga, meditação, todas as técnicas que trazem a facilitação dessas viagens interiores. E vamos lá para o pessoal de Gêmeos, tá? Os geminianos. Os geminianos sai a carta da temperança. O que é a temperança? Pega água quente, pega água fria e tempera. Nem tão quente, nem tão frio. Equilíbrio. Equilíbrio do que, geminianos? Emocional. Essa é uma das 3 cartas dos arcanos maiores do elemento água. O elemento água no esoterismo fala das emoções, dos sentimentos. Então é trazer a paz interior, a tranquilidade interior, né? Para que vocês vejam na vida o que deve continuar. A palavra-chave da temperança é continuidade, fluidez, né? Então, precisa ter esse equilíbrio, nem o ódio, nem a paixão, que são sentimentos extremos. Tem que ter esse equilíbrio emocional, né, para ver realmente o que vai continuar, o que vai fluir. Provavelmente os projetos que vocês vão estar começando vai dar continuidade, que é uma carta, é como se fosse um riozinho, né? E tem uma proteção de anjos aqui. A imagem é um anjo, né? Ela é uma carta alquímica de transformação benéfica. Ela pega o quente demais, o frio demais e amorna, tempera. Então traz uma alquimia, uma transformação benéfica para as coisas se equilibrarem, se apaziguarem. É uma carta de acordo. Então traz um período bom para fazer acordos também. E os anjos trazendo essa proteção para paz, né? Para tranquilidade. E vamos para o pessoal de Câncer, os cancerianos. Os cancerianos, sai a carta número 2 do tarô, a papisa ou a Gran Sacerdotisa, né? Ela é uma carta de proteção espiritual para os cancerianos, né? A papisa, ela é regida pela lua, sabe? E os cancerianos também são regidos pela lua. Então traz um momento de grande magia de intuição, do Deus interior falando forte, né? E a papisa na parte prática aí para os cancerianos é pegar um papel, fazer um rascunho e planejar coisas novas. A papisa, ela representa o planejamento através do novo, tá? Então é isso, é uma carta de fertilidade para o novo. E ela é a estudiosa do tarô. Então uma boa semana aí para os cancerianos comprarem livros, fazerem cursos, lazeres culturais, teatro, cinema. Mas a dica para os cancerianos essa semana é manter as questões fechadas. A papisa não é uma carta de comunicação, é uma carta muito quietinha. Então, enquanto a coisa estiver ali no papel, né, não comente com ninguém, né? E a papisa, ela é extremamente seletiva. Então, selecione tanto pessoas que vão chegar essa semana, como situações. E por ela ser uma estudiosa, na parte prática, né, ela é muito analítica, analise as pessoas, analise as situações, estude as pessoas. Não é uma semana de comunicação, a intuição vai estar aflorada para uma fertilidade, para coisa nova, mas a dica é o segredo é o segredo, tá? Então mantenha a boca fechada aí dos projetos em andamento, né?
Vamos lá. E para o pessoal de Leão, os leoninos. Os leoninos sai a carta da estrela, né? A estrela guia, direção, luz. A estrela é um dos luminários dos arcanos maiores, né? O que é uma estrela? É um pontinho de luz naquele céu escuro. Então a estrela ilumina o céu, traz luz, traz direção, né? A estrela, o nome da carta, a estrela. Quem é o povo das estrelas? É o povo cigano, o povo do Oriente, né? É Santa Sara trazendo as bênçãos para os leoninos essa semana, né? É uma carta mediúnica de inspiração, a inspiração tipo de mediunidade que vem de fora para dentro. Então os espíritos de luz meio que te guiam, você tá na hora certa, falando a coisa certa, com a pessoa certa. Então os leoninos vão ter inspiração para direcionar as coisas. É a carta das almas de afinidade. O que são almas de afinidade? Pessoas que têm a mesma meta e objetivo que você, o mesmo projeto de vida que você, estão na mesma vibe que você. Então vocês vão ter essa inspiração para ver quem está voando na mesma direção que vocês. Almas de afinidade, né? Porém, a estrela, ela é ótima, mas ela é uma carta cansada. Tá? É a única carta do tarô ajoelhada, né, dos arcanos maiores. Então, se vocês estiverem cansados de alguma situação, expõe as emoções, porque consegue fazer acordo. Acordo aonde? Na parte emocional, porque ela também é uma carta das águas. O elemento água, no esoterismo, fala das emoções e sentimentos. Então, humildemente, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, expõe as emoções porque consegue fazer acordo na parte emocional, né? Tipo assim, ó, isso aqui não aguento mais, eu tô cansada, eu tô exausta. Então, expõe as emoções humildemente porque faz acordo, tem a inspiração, tem a luz, né? E eu tenho enxergar as pessoas que valem a pena. Então, uma semana de fé, de esperança e de brilho para os leoninos, porque eles tiraram um luminário. E vamos agora para os virginianos. Vamos para o pessoal de Virgem. Sai uma das 3 cartas de corte dos arcanos maiores, a Justiça. Qual é a imagem da Dama da Justiça? Eu gosto sempre de mostrar. Ó, esta é a Dama da Justiça, né? É uma mulher que numa mão ela tem o quê? Uma balança. Na outra mão ela tem o quê? Uma espada, né? Essa é a imagem da Dama da Justiça. Como eu fiz direito, eu tenho a Dama da Justiça. Eu fiz faculdade de direito, né? Então eu tenho assim aqui a Dama da Justiça. Então qual é a dica aí para os virginianos essa semana? Usar essa imagem. A balança, para que serve? Para pesar. Esta pessoa, esta situação que eu estou vivendo, vale a pena? Pesa com a balança. Se não vale, espada, corta. É uma carta de corte, tem uma espada na mão da Dama da Justiça, não é verdade? Então é para cortar a coisa que está bagunçando. A Justiça é a carta mais quadradinha do tarô. É a carta de colocar ordem no galinheiro. Mas para colocar ordem no galinheiro, às vezes tem que meter a espada. Não é uma carta sessão fofura, I love you, não. Ela é racional, ela é mental, ela é lógica. Ela é o gelinho do baralho, ela é zero de coração. Ela tem uma pedra de gelo aqui, mas ela é toda lógica. Ela vê as coisas com realidade, né? Então, uma semana de colocar ordem, regra, disciplina. Tudo que for importante, documentem, é uma carta de burocracia. É bom mexer com papelada, com burocracia, com coisas de justiça também. E é uma das 4 cartas da moral e ética, a realidade, a honestidade. Ela formaliza relações. Então é uma carta extremamente positiva, desde que você veja as coisas com realidade e corte o que está bagunçando. É uma carta que traz poder. Poder de ter o pé no chão e ver imparcialmente, sem emoção, o que tem que cortar mesmo, tá? Para organizar. E vamos aí para o pessoal de Libra, os librianos. Os librianos sai a carta número 6, tá? A carta dos enamorados.
O próprio nome da carta fala, os enamorados. É uma carta de carga emocional, é uma carta de mediunidade intuitiva. Então, é um momento de usar mais o coração do que a cabeça, ativar o Deus interior, é uma carta mediúnica do Deus interior, e é uma carta que fala de dúvidas, librianos. Então, uma semana, ela é a carta do grande ponto de interrogação. Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Então, vão aparecer aí momentos de dúvida, que vocês vão ter que fazer escolhas. Nesse momento de dúvida, não escute muito o que as pessoas têm para falar. Fulaninho fala A, ciclaninho fala B. Não seja influenciado pelo seu meio. Escute a voz do seu coração. Os enamorados. É uma carta de carga emocional. Teu Deus interior, tua centelha divina vai estar falando que caminho que você tem que seguir. E também diversificar. Uma semana que os librianos têm que diversificar. Então não é uma semana, eu vou focar essa semana só nesse projeto. Não. Eu vou focar essa semana só nesse setor da minha vida. Não. É cuidar de todos os setores, fazer vários projetos, né? Assobiar a chupacana e andar de bicicleta. E é uma carta regida por Vênus. Então deixar a semana bonita, fazer as coisas com amor, tá certo? Então ela é uma carta que traz dúvidas, sim. Ela é a grande carta do ponto de interrogação do tarô. Ela é, mas ela é a carta mais forte do livre-arbítrio. Então a decisão tá dentro de vocês, tá certo? É isso. E essa carta, ela é uma carta dos prazeres, tá? A gente tem duas nos arcanos maiores. Então, qual é o seu hobby? Qual é o seu lazer? O que você gosta de fazer? Faça. É uma carta que traz os prazeres. É uma carta de Vênus, né? Da beleza, dos prazeres, certo? Do amor. Na pessoal agora de Escorpião, os escorpianos, né? Sai a carta número 9. O eremita ou o ermitão. Quem é esse aí no tarô? Ele é o velhinho do baralho. Ele não é o velhinho, né, gente? Ele é o sábio do baralho. Então, essa semana, os escorpianos têm que ter sabedoria. É uma das 3 cartas dos arcanos maiores do passado. Então, é um período dos escorpianos se voltarem para o seu passado, né? E observarem da onde que vocês vieram, aonde que vocês estão hoje e para onde vocês querem ir. E com sabedoria e concluindo, fechando ciclos. É um 9 essa carta. Então, o eremita fala de fechamento de ciclo. O eremita, na realidade, ele representa no tarô toda a nossa experiência de vida. Tudo que a gente estudou, aprendeu, tudo que a gente vivenciou. Então, é para os escorpianos essa semana pegar toda essa experiência de vida e colocar em prática para devagarzinho fechando o ciclo. Por que eu falo devagarzinho? É um velhinho. Dá para apostar a corrida com o velhinho? Não. Então, é uma semana saturnina. O eremita é regido por Saturno. Vai devagar, calma, prudência, cautela, paciência, passinho depois do outro. É uma semana que traz demora, é uma semana que traz atraso, então tem que ir devagarzinho, não pode atropelar, usando a sabedoria, né? E ele é o estudioso do tarô. Então os cancerianos tiraram a papisa, que é estudiosa, né? E os escorpianos tiraram o eremita, que é o estudioso. Então, mesma mensagem: comprar livro, fazer curso, lazer cultural, cinema, teatro. E na parte prática também, mesma mensagem: estude as pessoas, analise as pessoas. É uma carta de isolamento. Então, o momento dos escorpianos ficarem mais quietinhos no canto, observando. Não é carta de comunicação, de ficar falando, não. É uma carta de reflexão do passado para devagarzinho, sem falar nada e fechando, concluindo as coisas com sabedoria, estudando e analisando as situações, tá certo? E vamos agora para o pessoal de Sagitário. O sagitariano sai a carta 0, a carta do louco, né? O número já dá uma dica aí para o sagitariano: 0, começar do zero, começar coisa nova, iniciar novos caminhos, novas jornadas. É uma carta de instinto, usar os instintos e ir para frente, tá? Então o louco fala ele é
regido por Urano, então criatividade, originalidade, coisa diferente, sair do clássico, conservador e tradicional e para coisa futurista, diferente, né? E andar por caminhos aí que nunca andou, trazer mais leveza, o louco é a peninha do baralho, leveza, e trazer os prazeres, o louco é o andarilho do baralho, vai por estradas que você nunca foi, é uma carta de libertação, deixar a semana mais prazerosa, usar o instinto sem planejar muito, um bom momento de viagens também, caminhar para o desconhecido, arriscar, criatividade e se libertar de coisas que prendem, né? Urano trazendo a criatividade. E vamos agora para o pessoal de Capricórnio, a morte, que é outra carta de corte, cortando os nós. Então é uma semana, capricornianos, que vocês têm que cortar o que não está indo para frente. Se vocês tiverem sempre o mesmo padrão de comportamento em relação a uma situação que não está boa, vocês vão ter sempre o mesmo resultado. Então muda o padrão de comportamento para mudar o resultado. Então a morte fala, as coisas dependem de você. Então uma semana de transição. Qual é o número da morte? 13, que dá um 4. Para organizar, para ter estabilidade, tem que cortar algumas coisas que estão amarradas. E depende, muda o padrão de comportamento, o jeito de agir, o jeito de falar, para as pessoas se mancarem e não fazerem mais aquilo com vocês. Então a morte traz esse momento de mudança radical. E vamos para o pessoal de Aquário. Os aquarianos sai a carta 3 da Imperatriz, que no ciclo evolutivo do tarô é uma carta de trabalho. Então trabalhe em cima dos seus projetos, né? Porque tem fertilidade, é a grande mãe trazendo fertilidade, é um 3 que traz a expansão, é uma carta que os aquarianos devem se colocar de uma forma inteligente, estratégica, né? Mostrar para o que veio, é a carta dos bons contatos, então se aproxime de pessoas boas. Então a Imperatriz pede, né, aconselha os aquarianos a trabalhar com praticidade. Ela é executivona do baralho, ela é prática. Então trabalhe com praticidade, com fertilidade, se aproxime dos bons, né, e se coloque. É uma carta muito positiva, a grande mãe abençoando vocês aí com muita fertilidade. E o último signo da roda zodiacal é Peixes, os piscianos. Sai a carta do Papa, a carta mais espiritual de todos os arcanos maiores. Então os piscianos tendo uma grande proteção espiritual para mudar o que quiser mudar. Porque eu falo a palavrinha mudança porque é um 5. E 5 na numerologia pitagórica é mudança. Então traz as bênçãos do Papa, é uma carta de acordos, de conciliação, é uma carta que traz oficialização de relações, é uma carta muito abençoada, né? E ele é o consultor, o orientador, o palestrante, o professor. Então aparecendo pessoas, né, especialistas para ajudarem vocês. O Papa tira situações de mal-estar, né? E ele abençoa, ele oficializa relações, né? É uma também das 4 cartas de moral e ética. Tanto a Imperatriz, que tira os aquarianos, como o Papa, que tira os piscianos, são cartas da moral e ética, né? Então traz aí as bênçãos do Papa. E agora vamos para o pessoal que está fazendo aniversário. Vamos ver o que Odin traz como mensagem. Os aniversariantes dessa semana com as runas. E Odin envolvendo aqui, né? E vamos lá ver o que Odin fala. E todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas. Vamos lá. Vamos ver. Opa! Sai a runa da Lagus. O lago, né? É uma runa que as coisas vão fluir com paz, tranquilidade. Ela é uma runa que fala que os elementais da água, as ondinas, as sereias, trazem uma proteção para vocês, né? É uma carta de purificação, é uma carta que tem essa corrente espiritual ajudando para que vocês continuem, né, as situações que vocês querem continuar com paz e tranquilidade. Então a Lagus, ela é uma runa de água que traz fluidez nos projetos, né? E ela é uma runa de mancia também, né? Ela é as águas, né, ajudando na mancia. Tome seus banhos, vocês que estão fazendo aniversário essa semana, tome seus banhos de ervas, né, arruda, guiné, para limpar, porque o nosso aniversário é um dia especial, é o nosso ano novo real. O ano novo real é o nosso aniversário, né? Então a Lagus fala, fique em paz, equilibre suas emoções, uma runa que traz água, né? Tome seus banhos, que tem essa corrente
corrente dos elementais da água, as ondinas, a sereia, ajudando vocês a fluírem com mais naturalidade. E agora vamos para a pergunta mental. Mentaliza aí, pensa numa pergunta, uma questão aí que está pendente, que vocês vão resolver essa semana, e o baralho cigano, através de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas, vai ajudar. Vamos lá, pensa, uma questão só, uma questão objetiva, uma questão direcionada, um assunto. E vamos pedindo o envolvimento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, povo do Oriente, povo das estrelas. Embaralhando o baralho cigano. Vamos lá. Opa, é um sim. Sai a carta 24, a carta do coração. É uma carta mediúnica. Então, para isso que vocês querem aí resolver, né? E use o coração, as emoções, o que você sentir, né? Desenvolva o projeto como vocês sentirem, intuitivamente. E a palavra-chave é fluidez também, né? O que é o órgão do coração? É um órgão que bombeia o sangue para todo o corpo, trazendo equilíbrio para o corpo. Então essa carta, ela fala de equilíbrio. E essa coisa tem que ser resolvida com amor. É uma carta de carga emocional, com carinho. E o que o coração bate. Então é menos aqui e mais aqui. Coração, né? Então traz esse momento de emoção, de Deus interior. Pergunte para o seu Deus interior o caminho que ele vai falar. E traz esse momento de equilíbrio e fluidez. Até o próprio número 24 dá um 6, né? Então o número também é um número emocional. E vamos fechar. Com o tarô na mandala astrológica, a gente abre muita energia. A gente tem que fechar essa energia. Para fechar, eu vou fechar com Ogam. Vamos ver aqui o que o deus celta Ogma e todos os deuses celtas e todas as deusas celtas falam através do Ogam. Vamos ver que árvore que sai para a gente fechar aqui? Vamos lá. Opa, aqui olha, sai a groselheira. A groselheira fala que é uma semana de ter estratégia para não furar o dedo, né? Atrás da groselha, da frutinha da groselha, tem uns espinhos. Se não souber pegar, você fura o dedo. Então, a groselheira, ela fala para ter estratégia, é uma das árvores da ancestralidade. Então, peço opinião também para os mais velhos, né? E a palavra-chave da groselheira, aliás, a frase-chave da groselheira é: seja doce em momentos amargos. Essa é a frase que a gente vai fechar. Seja doce em momentos amargos. Então, se for uma semana meio espinhenta, seja doce e seja estratégico, pedindo opinião para as pessoas que têm mais experiência. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e Ogam. Então a gente mapeia todos os setores, todos os corpos, né? É uma consulta bem aprofundada, é uma consulta de 1h30 que a gente posso ajudar vocês em todos os setores, e tem o trabalho complementar da limpeza espiritual, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força, alinho todos os corpos e potencializo os seus projetos e pedidos. Então, primeiro a gente tem que mapear com os oráculos, para depois entrar no campo áurico, que é a limpeza, é o mão na massa, mas para mim entrar pontualmente, exatamente no teu campo áurico, eu tenho que mapear primeiro com os oráculos. E para você que está fazendo aniversário, eu tenho um trabalho especial, que é a numerologia, para descobrir o seu ano pessoal. E você que gosta de oráculo e quer aprender, ser uma oraculista profissional, eu dou curso de tarô, baralho cigano, runas e Ogam. Então, curso oracular, consulta oracular, limpeza espiritual e numerologia para marcação 11 9 87 88 6000. Vou repetir o número para marcação: 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, que diariamente nós postamos o calendário para você se conectar com a energia do dia. Então é importante saber o que está rolando espiritualmente, qual é a energia do dia. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, calendário espiritual, é Evelyn Jimenez Sanches. Entre lá nas redes sociais que você vai gostar. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.